Boa noite, gente, tudo bem? Vamos começar mais uma live hoje. E aí, dessas 7 lives que eu separei pra gente fazer aqui, essa é a quinta. Se você perdeu as lives anteriores, não se preocupa, que tá tudo lá no meu canal do YouTube, tudo lá preparadinho já pra você assistir as lives anteriores que você perdeu. Hoje eu não tô no meu quarto, nem no meu consultório, eu tô na sala da minha casa, abrindo minhas portas aqui pra vocês. E não importa meu cabelo, minha roupa, se eu tô de pé descalço, se eu tô de um jeito ou de outro, o que importa é o conteúdo de hoje. Então foca nisso, que é o que importa. E eu escolhi esse tema porque eu tenho utilizado ele muitas vezes no meu trabalho com meus pacientes semanalmente. Então eu pensei em trazer hoje ele aqui. E aí, como essa live não vai ficar salva no Instagram, aproveita, já envia para outras pessoas, para eles irem entrando aqui, pega papel e caneta, pega um caderninho, que a gente vai precisar anotar muita coisa. Bom, o objetivo dessa live de hoje é fazer com que você melhore a sua comunicação. Eu tenho recebido das minhas clientes uma dificuldade de comunicação com o companheiro, uma dificuldade de comunicação com familiares, com colegas de trabalho. Então, por isso, hoje a gente vai falar sobre os passos para uma comunicação não violenta. Esse conteúdo é de extrema importância se você quer ter diálogos mais positivos, se você quer aprender a falar mais com as pessoas. Isso é muito importante. Então, aproveita lá o que eu tô enrolando aqui um pouquinho, pega um papel, pega uma caneta, que eu acho que você vai precisar anotar isso, tá? O tema dessa live é sobre esse livro, que, ok, a capa dele realmente não é muito interessante, mas o conteúdo dele é extremamente valioso, se você quer melhorar a sua comunicação. Então, eu super indico, mas para você ter um gostinho do que fala sobre esse livro, hoje eu vou fazer um resumaço mesmo, porque ele fala muito mais do que eu vou falar aqui. Um resumão do que é de mais importante sobre o conteúdo do livro, para você dar aquele insight assim, poxa, preciso ler isso. Então, essa live é pra você. Fica aqui comigo, envia para seu amigo, para sua namorada, para o seu namorado, para o seu colega de trabalho, para o seu familiar, que ele vai querer saber sobre isso. Então, hoje nós vamos ter a nossa live número 5, com os passos para uma comunicação não violenta. Perdoe se eu tive que partir essa palavra aqui no meio, mas porque eu não calculei muito bem aqui os espaços, né? Estou me habituando com esse tipo de modalidade. A live passada foi com isso aqui, foi muito legal. E agora eu só quero fazer live assim. Então, vocês me aguentem, que a Marina professora chegou. Então, podemos começar? Espero que já tenha dado tempo de você pegar papel e caneta. No final, porque na live passada eu fiquei tão nervosa na hora do final que eu acabei desligando antes de olhar para ver quem mandou pergunta, quem falou, eu nem olhei. Mas hoje eu vou tentar olhar direitinho, tá? Então, se você tiver alguma dúvida ao longo da live, eu não vou estar lendo, mas no final eu vou fazer de tudo para não esquecer e já olhar a tua pergunta e te responder. Então tá, bora começar? Os passos para uma comunicação não violenta. Nossa live número 5, que vai estar disponível no YouTube depois. Qual é o objetivo da comunicação não violenta? Te ajudar a lidar com os outros e até consigo mesmo, porque possibilita um crescimento e uma autocompaixão. O mais interessante da comunicação não violenta é que é possível que você use não só com o outro, mas com você mesmo. Às vezes a gente tem também que lembrar que nós temos um diálogo interno. A gente está aqui, falando conosco todo dia, todo momento. Então, muitas vezes eu preciso ter autocompaixão comigo, eu preciso respeitar os meus limites, eu preciso olhar para a minha história, eu preciso ter compaixão comigo. Então, a comunicação não violenta, ela também permite que eu tenha uma comunicação mais leve, mais autocompassiva comigo, tá? Então, a gente não fica de fora dessa. É uma comunicação não violenta tanto pro outro, como pra gente também. E isso nos permite um crescimento, com toda certeza. O livro traz uma informação interessante a respeito do que pode bloquear uma autocompaixão ou uma compaixão com o outro. E quando eu estou falando de comunicação não violenta, eu estou me referindo àquela situação onde você precisa lidar com alguma coisa que você não gostou, quando alguém fez alguma coisa que não foi legal para você, quando aconteceu uma situação chata que você precisa
talvez não precise, mas que você queira ir pontuar no momento de uma discussão, no momento de uma dificuldade, de uma diferença entre opiniões, entre diálogos e tal. Então, dentro disso, existem algumas coisas que bloqueiam o nosso movimento de compaixão ou autocompaixão, que seriam exigências, críticas, julgamentos, punições, comparações e negação da responsabilidade. Esses seis coisinhas, elas bloqueiam qualquer tipo de comunicação positiva, de comunicação passiva. E todas as vezes que eu vou me comunicar com alguém e eu trago algo desse naipe aqui, eu estou fazendo uma comunicação violenta. Então, se você tem hábitos como esses, de estar sempre exigindo, de estar sempre brigando, de estar sempre criticando, eu estou me lembrando até de mim, porque eu também sou humana e às vezes eu erro isso, tenta diminuir isso. Por quê? Porque não vai ser com críticas, com julgamentos, com exigências, com punições ou comparações, ou nem com a negação da sua própria responsabilidade. Não vai ser desse jeito que você vai conseguir aquilo que você quer. Existem formas diferentes de você ir atrás dos seus objetivos e não vai ser dessa forma. Então, se você já tem hábito de fazer esse tipo de coisa, começa a dar uma olhada aí no teu dia a dia, começa a se cuidar um pouco, porque isso pode estar prejudicando as tuas relações e a tua comunicação. Utilizar uma comunicação positiva, uma comunicação não violenta é essencial, muito essencial, para você melhorar as suas relações. E eu vou te explicar por quê hoje nessa live. Os passos serão 4, tá? Então já pegou sua caneta? Pega logo. Os passos são 4 e cada passo desse eu tô te explicando, tá? Vou te explicar e vou dar um exemplo também. Vou pegar uma situação hipotética aqui, vou pegar até o Vinícius nessa situação como exemplo. E esses são passos que eu vou te explicar, mas que são coisas que você precisa fazer, tá? Então, vai treinando, que uma hora vai dar certo. E se você gostar, lembre-se, compre esse livro. Então, prontos para o primeiro passo? O primeiro passo chama-se observar. É interessante isso, porque normalmente nós perdemos o hábito de observar as coisas de uma maneira simples, nua e crua, sem julgamento, sem trazer um olhar nosso, sem trazer uma crítica nossa. Nós perdemos essa habilidade tão grande que não existe. Pensa comigo, não existe, ou se existir é muito raro, uma situação em que alguém passe na sua frente e você não faça um juízo de valor sobre ela. Ai, que pessoa feia. Ai, que menina feia. Ai, que menino bonito. Ai, que menino feio. Olha que roupa horrível. Olha isso, olha o jeito que ela sai andando, olha o jeito que essa mulher vai pro shopping. Então, hoje em dia é muito difícil a gente se colocar numa situação em que eu simplesmente observo uma situação. E isso daqui talvez seja o mais difícil. E às vezes a gente se perde só nesse ponto. Porque ao invés de eu fazer uma observação simples, sem julgamento, de uma maneira específica, em um tempo, em um espaço, eu estou trazendo um ponto de vista meu, eu estou trazendo um julgamento meu, e isso não é legal. Por quê? Vou trazer aqui uma situação. Digamos que eu combinei de sair para jantar com Vinícius às 7 horas da noite. A gente está no período aqui de pandemia, então... Não, 7 não. A gente ia sair para fazer alguma coisa às 6. A gente está num período aqui de pandemia, então a gente precisaria ir o mais cedo possível, respeitar esse nosso horário de acordo, porque as coisas estão fechando rápido demais para poder respeitar o nosso toque de recolher. Então, digamos que a gente fez a gente combinou uma saída com um horário específico de 6 horas da noite e ele atrasou, ele chegou 8 horas. Eu estaria já com ódio, de cabelo em pé, com raiva, fazendo mil e um julgamentos, brigando com ele. Nossa, como ele não tem consideração por mim. Então, esse é o tipo de comportamento mais fácil da gente ter, porque eu estou trazendo o meu julgamento diante disso. Mas se eu quero só fazer uma observação dessa situação, eu simplesmente digo, ele chegou atrasado. Ele chegou atrasado é uma observação sem nenhum tipo de julgamento.
É mentira minha que ele chegou atrasado? Não é mentira. A gente combinou de se encontrar às 6, ele chegou às 8. Qual é o planeta em que ele não vai estar atrasado? Ele está, de fato, atrasado. Então, a observação seria, no caso, eu comentar, ou pelo menos entender pra mim, que ele chegou atrasado. Diferente seria que eu falasse, ele é um relaxado, ou ele não se importa com o nosso relacionamento, ele não tá nem aí pra nós dois. Eu tô julgando ele. Se eu faço isso daqui, eu tô trazendo um julgamento, eu tô trazendo uma crítica, eu tô apontando o dedo pra alguém. E essa parte aqui é muito importante porque primeiro a gente perdeu o hábito de observar as situações, a gente já traz o nosso julgamento, porém, todas as situações existem explicações. Pode ser uma explicação boa, pode ser uma explicação ruim, mas antes de qualquer coisa, antes de eu apontar o dedo na cara das pessoas, eu preciso fazer observações. Sabe por que apontar o dedo e dizer, olha, você é isso, você é aquilo, você fez isso, aquilo outro, sabe por que isso não funciona? Porque todas as vezes que a gente faz isso, de criticar, de julgar, de reclamar de alguém, essa pessoa que escuta, ela fica muito reativa. É natural que ela queira se defender. É saudável que ela fique numa defensiva muito grande e que ela rebata isso. Então, a consequência disso aqui é uma discussão. E não é uma discussão que a gente quer. O objetivo do livro é fazer uma comunicação não violenta. Então, a partir desse primeiro ponto, eu trago uma observação sem julgamento. O que foi que eu observei dessa situação? Vinícius chegou atrasado. É mentira? Não é. Estou julgando? Não estou. Ele chegou atrasado. O que aconteceu, qual foi o motivo, eu não sei ainda. Talvez nem interesse saber ou trazer isso aqui. Mas, por hora, vamos focar nessa observação. Ele chegou atrasado, tá? Vamos pular para o segundo ponto, ok? Espero que vocês tenham entendido. Depois, se ficar dúvida, você anota, que a gente pode conversar no final. Prometo que vão lembrar. Segundo passo, sentimento. Quando o Vinícius chega atrasado, que era uma coisa que a gente tinha combinado, eu vou sentir uma variação do meu humor. Eu posso sentir uma série de humores diferentes. Eu posso ter raiva, eu posso ter alegria se eu não quiser sair com ele, eu posso sentir alívio, porque deu tempo de me arrumar com mais calma, eu posso ficar triste, eu posso ficar frustrada, decepcionada, enfim. Pode ter uma série de emoções específicas. E falar sobre sentimento é extremamente interessante, porque do mesmo jeito que a gente também é acostumado a olhar e já julgar, a gente também acha que os sentimentos de hoje em dia são alegria, raiva, tristeza, ansiedade. Muitas vezes a gente limita uma série de emoções que podem existir dentro da gente por essas daqui. Mas existe muito mais. Existe muito mais. E por que é importante eu entender quais são as emoções que estão aqui dentro de mim? Porque se eu entendo o que está acontecendo dentro de mim, eu posso gerir melhor as minhas ações, a minha palavra, os meus pensamentos, a situação que eu estou inserida. Então eu preciso olhar para as minhas emoções, porque às vezes o que funciona para quem está depressivo, e depressivo, não estou falando de ciclo depressivo, porque sintomas de depressivo todo mundo sente, todo mundo fica triste, todo mundo fica com raiva e tal. Aquela pessoa que está mais triste, tem algumas coisas que funcionam melhor para ela. Aquela pessoa que está mais ansiosa, tem outras coisas que funcionam melhor para ela. Então eu preciso aprender a nomear as minhas emoções. O nome disso é inteligência emocional. E se você não tem esse hábito ainda, isso pode ser um conteúdo para uma próxima live, tá? Mas aguenta aí que hoje é sobre comunicação não violenta. Então, dito isso, eu preciso aprender a nomear os meus sentimentos. Eu preciso aprender a entender o que está acontecendo dentro de mim quando acontece uma coisa que mexe comigo, que me desagrada de alguma forma. Então, eu posso dizer que nesse momento eu me senti triste, tá? Fiquei triste porque o Vinícius atrasou. É importante que eu consiga identificar os meus sentimentos e também comunicar. Uma coisa interessante, que talvez você não tenha percebido ainda, é que até então, até esse momento, eu não estou apontando o dedo na cara do Vinícius dizendo que ele é relaxado. Eu não estou apontando o dedo na cara dele dizendo que ele não se importa com o nosso relacionamento, que ele não está nem aí pra mim. Eu não estou fazendo isso. Eu estou falando de mim. Eu estou falando da observação que eu fiz e eu estou falando do sentimento que eu tive.
tudo ok em relação a mim, tá? Eu não vou apontar o dedo na cara dele, eu não vou falar de mim. Então, eu preciso identificar o meu sentimento e comunicar ele. Observação. Sentir é diferente de pensar, que também é diferente de agir. Por que tu tá falando isso, Marina? Porque as pessoas costumam confundir. Uma das coisas mais comuns que eu vejo, até às vezes eu também me pego errando isso. Às vezes a gente confunde sentimento com pensamento e com ação. Vou trazer aqui 3 exemplos. Se eu tô falando de sentimento, eu posso dizer que eu me sinto triste por isso, pelo seu atraso. Aqui eu tô trazendo um sentimento, a tristeza é um sentimento, tá? Aqui eu tô trazendo um pensamento que as pessoas às vezes acham que é sentimento. Por exemplo, eu sinto que você não gosta mais de mim. Será que isso é um sentimento ou isso é uma coisa que eu tô pensando? Isso é um pensamento e às vezes a gente usa até a palavra errada. Isso aqui, ó, tá errado. Isso não é sentimento, isso é pensamento, tá? E também, dentro de uma ação, eu poderia falar: eu sinto vontade de gritar com você. Isso também não é sentimento. Isso é uma ação. Então é importante que você aprenda a diferenciar essas 3 coisas também. Porque às vezes a gente... dá pra perceber que isso aqui tudo é uma dificuldade, assim, de coisas que a gente deveria ter aprendido quando a gente é criança, na escola, na nossa família, mas a gente não aprende por quê? Porque ninguém fala sobre educação emocional. Mas a gente precisa, sabe? A gente precisa olhar para isso, porque estar dentro de uma maneira mais saudável de comunicação é uma possibilidade de ter relações melhores, de ter uma vida melhor. Então, dentro desse segundo passo, eu tô falando sobre sentimento. Qual é o sentimento que eu senti na minha situação do Vinícius ter atrasado? Eu senti tristeza. Ok. Tá acompanhando? Tá guardando as informações? Até agora eu já fiz uma observação de que ele chegou atrasado e eu percebi o meu sentimento, que eu fiquei triste porque ele chegou atrasado. Ok? Ok. Entenderam também a diferença, né? Se não entendeu, lembrando, pergunta aí que depois eu vou dar uma olhada para responder. Terceiro passo, necessidade. Gente, por trás de qualquer sentimento existe uma necessidade que foi ou não atendida. Eu tô triste por um motivo, eu tô feliz por um motivo, eu tô me sentindo culpada por um motivo, eu tô frustrada por outro. Todo sentimento, ele vem acompanhado de uma necessidade que foi ou não atendida e ela precisa ser comunicada. Por quê? Porque nós vivemos em comunidade. Sim, não interessa se você é a pessoa mais individualista, mais egoísta, mais, sei lá, mais solitude do mundo, não adianta, tá? Porque o aparelho que você está usando aí foi feito por alguém, então você precisa de uma pessoa sempre. A gente vive numa comunidade, a gente está em contato com outras pessoas, então eu preciso comunicar a minha necessidade por trás do meu sentimento. E de uma maneira assertiva, tá? Esse negócio de ficar enrolando. Quem gosta de joguinho é criança. Nós somos adultos maduros. A gente precisa ser assertivo na nossa fala e falar de uma maneira pontual, falar de uma maneira diretiva, falar de uma maneira assertiva. É uma fala falar de uma forma assertiva é não ter arrudeios, é não ter encheção de linguiça, sabe? É não ficar viajando, flutuando numa fala ou na outra, é algo bem objetivo. E ok, que isso não significa grosseiro, tá? Por favor, não confundam essas coisas. Mas a assertividade, ela nos torna algo mais diretivo, mais pontual, mais correto, mais de acordo com o meu posicionamento. Então, nesse terceiro passo, quando eu olho para a minha necessidade, eu preciso ver que ela está atrelada ao meu sentimento e comunicá-la de alguma forma. Muitas vezes também a gente não repara nisso. A gente simplesmente fica com raiva e fica de cara fechada e não faz mais nada. Briga, xinga, critica, julga. Só que eu não estou comunicando a minha necessidade e eu preciso comunicar. Por quê? Porque a gente vive em comunidade, tá? Então, eu nem tenho mais outras opções aqui, eu tenho só um exemplo de como a gente deveria estar fazendo. Uma fala minha que poderia ser muito interessante nesse momento e aqui eu estou juntando todas as 3 outras que já foram, tá? Primeiro, quando você atrasa,
Beleza, observe que aqui eu estou trazendo a observação que eu fiz no passo 1. Não estou dizendo que ele é relaxado, não estou dizendo que ele não se importa comigo, não estou dizendo que ele está nem aí para nossa relação. Eu simplesmente trouxe a observação de que quando você chega atrasado, quando você atrasa, eu me sinto triste. Aqui eu estou trazendo o segundo ponto, que é o meu sentimento. Lembrando, até aqui e até o final, eu não estou apontando o dedo na cara de ninguém, eu estou falando de mim, tá entendendo? Então, quando você atrasa, eu me sinto triste. Por que necessidade, tá? Porque é importante pra mim que tenhamos mais tempo juntos. Tá fazendo sentido ou não tá? Por favor, acompanha aqui comigo. Eu trouxe uma observação sem julgamento, sem crítica, sem apontar o dedo na cara de ninguém. Eu trouxe o meu sentimento e trouxe a minha necessidade. O que é que isso possibilita pra mim? Isso possibilita pra mim que eu não corro risco, pelo menos não da minha parte, que eu não corro risco de entrar numa discussão, numa defensiva da outra pessoa, porque eu tô falando de mim. Eu tô falando da observação que eu fiz, sem julgamento nenhum. Eu tô falando do sentimento que eu tenho diante de uma situação dessas e da necessidade que eu tinha para com essa pessoa. Eu tô falando de mim, eu tô me concentrando em mim, nas minhas emoções, nas minhas necessidades. E não estou julgando, criticando, punindo e reclamando com ninguém. Eu estou trazendo o que eu senti. Então, isso daqui é uma forma não violenta de me comunicar, porque eu não estou apontando o dedo na cara de ninguém. É tão simples entender isso, mas eu sei que na hora é difícil. Eu sei que na hora é difícil, porque você pode ficar muito estressado, muito irritado. Só que a gente precisa ter calma quando a gente vai se comunicar. Porque se eu excedo e entro numa noia, assim, numa ira muito grande, numa tristeza muito grande, numa situação descontrolada muito grande, eu acabo perdendo o controle sobre mim, sobre as minhas ações, e aí eu me arrependo depois. Então, antes da gente tomar qualquer atitude daqui pra frente, qualquer palavra, qualquer coisa, vamos respirar 1, 2, 3, conta até 3, conta até 10, respira. Porque isso pode ser o tempo suficiente para evitar que você tenha comportamentos que você pode se arrepender depois. Porque as coisas passam, mas as palavras elas ficam. E para quem sofre algumas palavras é pesado demais. Então, vamos com calma. Aqui eu estou no terceiro passo da necessidade. Eu trouxe 3 coisas. Eu trouxe a minha observação. Estou repetindo porque eu quero que você frise isso muito bem. Eu sei que tem paciente minha aí assistindo, que eu já falei também sobre isso, então repara aqui, olha aqui que eu estou explicando bem direitinho agora, para você não ter desculpa de não melhorar seus relacionamentos. Quando você atrasa, eu me sinto triste, porque é importante pra mim que tenhamos mais momentos juntos. Pra mim, isso é importante. 4º passo. Pedido. Um pedido sem exigência, sem julgamento ou punição. Isso aqui é difícil pra caramba. É difícil pra caramba, não vou mentir pra você não. Mas a gente tenta. Por quê? Porque a gente tem que fazer a nossa parte. Então eu poderia pedir, na próxima vez, você poderia chegar no horário combinado? Nossa, Marina, que bonito falar desse jeito, que coisa mais educada, que coisa mais polida, que coisa mais linda. Ok, é fácil? Não é. Mas a gente tenta, por quê? Porque será que vale a pena você tá entrando em discussões? Você tá gastando sua energia com discussões? Chegou um ponto, assim, hoje na minha vida que eu entendo a importância de escolher as minhas batalhas, escolher os desafios que eu quero ter na minha vida. E talvez, numa situação como essa, talvez não valesse uma discussão gigantesca. Talvez fosse somente interessante utilizar a comunicação não violenta e fazer uma observação sem julgamento, comunicar o que eu senti, mostrar a minha necessidade diante dessa situação e fazer um pedido sem exigência, até porque não tem como eu cobrar isso agora, já que aconteceu, né? Não tem como eu cobrar isso agora, não tem como eu exigir, eu tenho que esperar uma outra situação para ver o que vai acontecer.
sem julgamento ou sem punição. Por quê? Se você lembra do começo da live, você sabe que isso daqui é bloqueio de autocompaixão ou de compaixão com o outro. Então, eu faço um pedido. E aí? Como é que tá? Dá pra entender? Tá legal? Tá funcionando pra você? Tá fazendo sentido? Você tá começando a pensar nas pessoas com quem você gostaria de utilizar isso? Não precisa ser só com o seu companheiro, com sua companheira. Pode ser com um familiar, pode ser com a galera do trabalho, pode ser com uma pessoa que fechou você no trânsito, alguma pessoa que foi ignorante com você no supermercado. Não sei. Fique à vontade para usar a comunicação não violenta porque ela não dói. Ela realmente não dói. E aí, passando os 4 passos, você pode estar se perguntando: e agora, né? O que eu faço? Se a pessoa não fizer o que eu pedi, e aí? O que eu vou fazer? Esse é o barato e talvez o mais difícil da comunicação não violenta. Por quê? Porque ela não tem garantias, ela não me dá garantia de nada. Por isso que ele fala sobre esperar com vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? Se você me segue há um tempão e acha ainda que vulnerabilidade é sinônimo de fraqueza, eu vou dar um cascudo. Por quê? Porque eu já falei 1 milhão de vezes aqui, que vulnerabilidade, na verdade, é estar sem ter garantias, estar sem ter controle do que pode acontecer, é estar livre para sentir as coisas que tem dentro de você. Isso acontece muito quando a gente não tem controle das coisas. Eu não tenho controle sobre o outro, eu não posso garantir como é que o outro vai reagir, como é que o outro vai lidar com as coisas. Então, isso é estar vulnerável. Estar no relacionamento é estar vulnerável, porque eu não sei do outro. Estar trabalhando, ser empregado de uma empresa é estar vulnerável, porque você não tem controle dali. Você sabe, você está trabalhando hoje, mas não sabe se está amanhã. Viver é um estar vulnerável, porque eu estou viva agora, não sei se eu vou estar viva amanhã. Então, a vulnerabilidade, na verdade, ela é muito boa, porque ela nos permite viver esse momento agora. Ela nos permite se concentrar no que está acontecendo aqui e aproveitar isso. Por quê? Porque eu não sei amanhã, porque eu não sei o que vai acontecer. Então, quando eu faço um pedido, eu tenho que esperar com vulnerabilidade. Por quê? Porque eu não sei se o outro vai fazer o que eu pedi. Ai, bate o dedo. Eu não sei se o outro vai fazer o que eu pedi. Eu não tenho como ter garantia disso. Então eu tenho que esperar com vulnerabilidade. Eu tenho que dar a chance também, e aí a autocompaixão entrando. Eu tenho que dar a chance para o outro ter o movimento dele, para o outro fazer a parte dele, porque cada um faz a sua tarefa. Eu li um livro, que inclusive eu já falei aqui várias vezes, e inclusive tem até um post falando sobre ele, que é A Coragem de Não Agradar. Um livro que eu gostei muito, e ele fala bastante sobre a tarefa de cada um, que é a responsabilidade de cada um. A minha tarefa, nesse caso, nesse ponto, nesse assunto, é trazer a minha observação, o sentimento que eu senti, a necessidade que eu tinha e o pedido que eu fiz. E eu espero vulnerável, porque eu não tenho controle do que pode acontecer. Eu espero vulnerável e vejo o que vai acontecer, porque a minha tarefa eu fiz. A tarefa do outro é levar em consideração ou não. A minha fala, pode ser que o Vinícius esteja nem aí pra mim mesmo e ele não faça o que eu pedi. Pode ser que ele continue se atrasando, pode ser que ele se atrase mais ainda. Então, ele não fez o que eu pedi. E aí? Esse livro não funciona, Marina. Esse livro não funciona porque eu fiz a comunicação não violenta e não funcionou. Ok. Se você fez a sua parte, se você fez a sua tarefa direitinho, bacana, fez uma observação legal, comunicou legal, sentiu legal, fez um pedido legal e a pessoa não teve reciprocidade, não teve carinho, compaixão com você, eu te pergunto, por que você tá nesse relacionamento? Tô fritando sua cabeça agora? Talvez o objetivo seja esse, porque às vezes a gente tende a gastar nossa energia com pessoas que... E aqui eu não tô falando só de relacionamento, tô falando do relacionamento amoroso, tô falando no geral. Às vezes a gente gasta nossa energia com pessoas que não estão na mesma vibe que a gente, que não estão no mesmo
no mesmo degrau que a gente. E a gente acaba se esforçando demais. Dentro de uma relação, independente de qual tipo seja, existe duas partes, a sua e a da outra pessoa. É 50% de responsabilidade sua e 50% de responsabilidade da outra. É a tarefa de cada um. Você fez a sua, a outra não está fazendo a dele ou dela. Então por que você está mantendo essa relação? Isso é conteúdo de terapia, tá? Para você começar a olhar para como você está gerindo a sua vida, para como você está mantendo as suas relações e entender por que você insiste em manter contatos com pessoas que não são recíprocas com você. Então, a gente espera por vulnerabilidade, pode utilizar a comunicação quantas vezes quiser, não significa dizer também que tu usou a comunicação não violenta uma vez, esperando um milagre acontecer. Vamos ter calma também, vamos ter compaixão com o outro. Lembra da autocompaixão, isso é muito importante, porque eu preciso entender o tempo do outro, o processo do outro, o limite do outro, o jeito do outro também, que às vezes para ter algumas mudanças não é tão fácil para todo mundo. Então vamos ter calma, tá? Não é porque você usou a comunicação não violenta uma vez que o resultado vai ser sensacional. A gente precisa insistir naquilo que faz sentido para nós. Então, se faz sentido para você, invista na comunicação não violenta. Se deu certo, ótimo, maravilha. Mas se não funcionou, eu te questiono de novo. Por que investir, por que gastar energia com alguém que não tá na mesma vibe que você? Pensa nisso, tá? Pensa nisso. E muito obrigada, muito obrigada por me acompanhar até aqui. Estou mais uma vez sendo vulnerável aqui. Não sei o que você está pensando, não sei se você está falando de mim, se você não tá. Tô de pé descalço, tô na sala da minha casa, falando para algumas pessoas que estão querendo ouvir um pouco mais de mim. Eu tô vulnerável e tá tudo bem, eu tô crescendo com isso, ok? É isso, pessoal. Muito obrigada. Eu vou ver aqui o celular para ver se alguém falar alguma coisa. Dessa vez eu não vou esquecer. Ai, deixa eu tirar aqui o celular. Bom, tem algumas pessoas aqui. Deixa eu ver se alguém deixou alguma pergunta. Um instante, galera. Alguém tem uma pergunta? Se você tiver, aproveita agora que eu tô aqui pra te responder. Nossa, muita gente, poxa. Obrigada. Boa noite, corações pra todo mundo. Ninguém tem pergunta. Muito obrigada, Lara. A Adriana falou que às vezes... A Adriana é minha tia, gente, minha tia Adriana falou que às vezes falamos coisas que machucam sem perceber que machucou o outro, de fato. E isso vai muito da nossa dificuldade de se comunicar, de falar com o outro. Nós não aprendemos isso, sabe? A gente cresce numa realidade ainda onde ir pra escola é sinônimo de ter que aprender só matemática, física, química, português, história, isso tudo. Mas a vida é muito mais do que isso. A gente precisa ter outras coisas também. E eu ainda vou ver, sabe? Ter educação emocional nas escolas. Talvez já tenha, não saiba, tá? Mas se você souber disso, fala aqui pra mim, pra eu ficar logo mais calma com o futuro da nossa nação. Mas não vou depositar essa responsabilidade no futuro, tá? Porque hoje a gente pode fazer a nossa parte. Tem muita gente aí ensinando como faz isso, ensinando como melhora a comunicação, como melhora as nossas relações. É importante aproveitar isso de alguma forma. Então, de fato, realmente a gente às vezes fala muitas coisas sem pensar e acaba machucando o outro, sim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa sobre a comunicação não violenta. Como eu posso perceber quando estou perdendo a razão? Olha aqui pra mim. Como é que uma criança lida com seus problemas? A criança tá com fome, a criança quer um brinquedo, a criança quer alguma coisa. Como é que ela lida com isso? Ela chora, ela grita, ela perde a razão, ela se joga no chão, começa a se bater, ela agarra no braço da mãe, do pai, faz um escândalo, ela perde o discernimento, ela perde a noção. E isso acontece muitas vezes quando a gente perde a nossa razão.
A gente sai da nossa postura de adulto, do nosso papel de adulto e traz a nossa criança ferida, tadinha, que tá triste porque não conseguiu alguma coisa, porque tá frustrada, porque alguém não atendeu às necessidades dela. E é interessante, em situações como essa, para você se reorganizar e voltar pro seu adulto, é lembrar que não é responsabilidade da outra pessoa, do seu namorado, da sua namorada, do seu esposo, sua esposa, do seu pai, da sua mãe, do seu familiar, enfim. Não é responsabilidade de ninguém trazer o seu adulto de volta aqui, sabe, pro seu corpo. É sua. É sua. Então, você perde a sua razão quando você começa a perder suas estribeiras, quando você perde a consciência do que você tá fazendo. O livro Comunicação Não Violenta. Tira print. Printou? É isso aí, galera. Acho que teve alguma pergunta aqui. Fizeram 2 perguntas. Fazer uma coisa de cada vez. Como assim fazer uma coisa de cada vez? Não sei em que sentido você falou isso, Esther, mas sim, no caso aqui, digamos, na live de hoje, a ideia de fazer uma coisa de cada vez é olhar para cada passinho desse devagar, sabe? Olhar para ele um pouquinho, dar pequenos passos, não se agoniar nesse momento, porque é novidade, tá? Então vamos com calma. Deixa eu ver a outra. E quando a relação não vale a pena... Quando a relação não vale a pena for seu chefe. Eu não sei se... Carol, você tá perguntando se vale a pena eu utilizar isso se for com o meu chefe? Vou sentar aqui. Depende. Acho que assim, a gente não precisa generalizar também e entender que cada caso é um caso, que existem pessoas e pessoas, e às vezes a gente se sente mais à vontade para falar com umas pessoas, às vezes não. Mas assim, dependendo da relação que você tenha com seu chefe, de como for a sua fala e do que você queira falar, eu não vejo problema. Mas qualquer coisa, fala comigo no privado que a gente conversa mais sobre isso, ok? É isso. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Muito obrigada, muito obrigada por acompanharem a mim nessa nova live. Hoje é segunda-feira, 1º de março. Gosto muito desse mês e vamos fazer as coisas acontecerem diferente. Então, a partir de hoje, foca na comunicação não violenta. Foca nisso, foca nessa maneira diferente de falar com as pessoas, porque a gente consegue muito mais, ok? Uma ótima noite pra você. Eu vou ali jantar, que eu tô com fome. Muito obrigada pela sua presença. A gente se vê na próxima. Beijo. Tchau, tchau.